Quem esteve aqui no sábado? Levanta a mão. Sobre o que eu falei no sábado? Sobre o quê? Muito bom. Então nós vamos continuar com esse assunto. Introduzimos, Deus desceu firme no sábado, foi uma bênção, um culto. Não conseguimos tempo suficiente para pregar, eu vou então recomeçar e terminar aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração no sábado. E eu queria falar justamente sobre a ansiedade, que é um dos grandes mal no plural é? Maus do século? Males, pô, acertou. Graças a Deus tem gente inteligente aqui. Desculpe pela minha burrice, gente, fugi da escola um pouquinho. Um dos grandes males do século, me corrigindo agora. E é um assunto que desperta muito da minha curiosidade, não somente porque agora, com a graça de Deus, a gente está fazendo a faculdade de psicologia, mas eu também sou um ansioso de carteirinha, um ansioso quase que profissional, então é uma parada aqui que a gente luta contra, não só eu, mas minha esposa também, então a gente luta contra isso, é uma coisa que a gente de fato precisa buscar respostas em Deus constantemente, e eu acredito que não somente isso cabe ao nosso contexto de vida, a mim e a da Thaís, mas segundo alguns estudos, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Esse estudo já tem um tempo, mas pelo menos no top 3, com certeza o Brasil está. E olha só que incrível, triste na verdade, né? A criança hoje, as crianças que existem hoje, a criança média, ela hoje exibe o mesmo nível de ansiedade de um paciente psiquiátrico da década de 50. Eu acho que nós vivemos em um tempo em que as pessoas, de fato, estão vivendo ansiosas e debaixo desse mal, né? Tem um conceito aqui que eu queria compartilhar com vocês, de um professor, né, bem conhecido no campo da psicologia, e ele vai dizer que a ansiedade é uma reação emocional que ocorre em resposta à percepção de uma ameaça futura. E eu vou ler de novo, para que isso possa fixar na sua mente. Ansiedade é uma reação emocional que ocorre em resposta à percepção de uma ameaça futura. E estava estudando a respeito disso essa semana, não somente nos conceitos bíblicos, naquilo que a gente vai fundamentar nossa espiritualidade, aquilo que a gente vai se ater aqui, mas também busquei um pouquinho no que diz respeito também à neurociência e à psicologia, e eu vi que né, isso é consenso para alguns professores de psicologia, e eles dizem que então que o pano de fundo para a ansiedade, o alicerce para a ansiedade, o terreno fértil para a ansiedade é o quê? É um outro sentimento. Sentimento esse que nós vamos tratar no próximo sábado. Qual é? Qual? O medo, então, ele é o pano de fundo, é o estágio final da ansiedade. Então, o medo ele vai nos propiciar, nos fazer pessoas mais ansiosas. E, na verdade, então, a ansiedade, ela tem esse pano de fundo, ela vem ali sendo disfarçada de boazinha, mas, na verdade, ela vai revelar alguns medos, alguns anseios, temores que nós temos nos nossos corações. É interessante também nós afirmarmos aqui que, em alguma medida, a ansiedade é positiva, é necessária para a nossa vida, assim como, obviamente, o medo. Vamos dizer que a minha filha, a Liz, ela não tivesse medo de nada, e às vezes parece que de fato não tem medo de nada. Ela chega na beira de um lugar alto assim, um platô, e ela não vai ter medo. Por quê? Porque a cabecinha dela ainda não é madura o suficiente. Ela vai olhar a tomadinha ali e vai querer meter o dedinho. Por quê? Porque, legalzinho aquele buraquinho, vamos ver o que tem ali. Ela não sabe discernir por conta, então, da maturidade. Então, o medo é positivo para a nossa vida, é um limite que Deus colocou para nós, assim como a ansiedade também é um limite positivo. Qual é o grande problema aqui, meus amigos? É justamente nós partirmos para um outro extremo, e ao invés de ter níveis normais de ansiedade, por exemplo, vamos dizer que
O Estevão tem uma entrevista de emprego depois de amanhã. Se ele não fosse uma pessoa zero ansiedade, ele iria se portar de que maneira? De uma maneira desleixada, talvez, não iria se organizar um currículo, não iria pesquisar como aquela empresa, então, deseja receber um futuro profissional. A ansiedade, então, tem o seu papel nesse sentido. É alguma coisa no futuro, mas então eu vou me preparar para isso. Ansiedade no nível legal, normal, saudável, isso é muito positivo. O problema, então, é o que, gente? O outro extremo. Olha para mim que eu sou carente. Qual é a questão da ansiedade no nosso cérebro, então, na neurobiologia, então, da ansiedade? É que a ansiedade nos leva a uma condição de como se fosse luta ou fuga. Então, alguns professores da academia, né, ou alguns evolucionistas vão dizer que a ansiedade permaneceu na humanidade, por quê? Porque lá atrás tínhamos que lutar contra leões, na selva, contra tigres. Então, o que acontece quando um homem, então, está andando lá na savana africana, se depara com um tigre, um leopardo, ele vai sorrir para o tigre? Vai dar um tchauzinho? Obviamente não. Por quê? Porque ali o sistema de luta ou fuga vai ativar. É uma região chamada amígdala, que vai disparar, é um centro do medo também. E essa pessoa, olha só que interessante isso, né? O corpo humano, né, como Deus fez, é maravilhoso. Por quê? Porque a pessoa vai se mijar para ficar mais leve para correr, ela vai começar a ter sudorese, taquicardia, vão ser liberados alguns hormônios na corrente sanguínea dela para prepará-la para a fuga, hormônios esses como endorfina, cortisol, né, o que é o hormônio do estresse, a endorfina que ela te possibilita não sentir dor. Então, olha só como que Deus nos criou, né? Então, nós temos todo essa circuitaria, essa organização funcionando para que nos possibilite sermos ansiosos ou não. Qual é o problema? Repito, o problema é o extremo. Nós deixarmos essa ansiedade normal, natural, em relação àquilo que temos que fazer ou não, e partirmos então para um outro extremo. Então eu não vou ficar mais ansioso por aquilo que é devido num determinado grau, mas então eu vou começar a viver a minha vida olhando para o futuro, temendo o que o futuro pode trazer, ou não. Então eu percebo que existe uma ameaça futura, mas essa ameaça pode existir. Como não pode, gente? Acho que tem um celular ligado aí. Eu não estou aqui para dar uma palestra de psicologia, graças a Deus que não. Estou aqui para falar da Bíblia. Vocês querem saber da Bíblia, gente? Maravilha, que bom. Colossenses, capítulo 1, versículo 19. Olha só o que a Bíblia vai nos dizer. Bota aí, Chimbinha. Colossenses, capítulo 1, versículo 19. Leia comigo isso aí. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Nele quem? Cristo. Próximo versículo. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Preste atenção no final desse versículo. O que ele vai nos dizer? Que Cristo, então, depois disso tudo, depois de reconciliar, através do seu sangue, ele estabeleceu o que, gente? Duas pessoas prestaram atenção, vocês estão me matando, gente. Olha para mim, eu sou o centro das atenções agora. Cristo morreu, gente. Isso é uma boa notícia, não é? Ele morreu pelo quê? Pelo que o seu sangue foi derramado na cruz? Para estabelecer o quê? Obrigado, gente. 50% respondeu. Agora, olha para mim, no fundo dos meus olhos e me diga, alguém ansioso consegue viver em paz? Obrigado, pastor Wilson. Consegue, Rian? Xandão, consegue? Então nós temos então aqui
Perdi a palavra, hoje eu estou na bênção. Nós temos um impasse, não sei quem falou, Deus abençoe. Por quê? Porque Cristo morreu para nos propiciar salvação, isso é ótimo. Mas não somente isso, meus amigos. Cristo morreu para que Ele estabelecesse a paz, isso é uma grande notícia para nós. Agora, qual é o problema, meus amigos? Qual é o grande problema? Será que alguém em Cristo consegue deitar a sua cabeça no travesseiro e vai dormir tranquilamente, independente se tem um boleto para ser pago amanhã? Em Cristo alguém consegue fazer isso? Por que não estamos vivendo isso na prática, meus amigos? Porque nós olhamos para as nossas vidas, você que ainda não se casou, você olha para a sua vida. Fulano já se casou, Beltrano, a vovozinha já se casou, todo mundo se casou e eu ainda não me casei. A pessoa vive ansiosa por quê? Porque está com medo de ficar para titio e para titia. E qual é o problema disso? Nós perdemos a nossa paz, por quê? Por conta de uma ameaça iminente, lá que está lá no futuro. Mas isso nem chegou. Você é uma pessoa bonita, saudável, cheirosa. Só que não chegou o tempo de Deus ainda para que isso fosse manifesto na sua vida. Mas você vive ansioso por conta disso. Deus, Ele restabeleceu a paz através do seu sangue, e isso é incrível. Por quê? Porque nós hoje podemos viver em paz, independente da guerra que você viva, na sua casa, no seu trabalho. É uma promessa sua, é uma herança sua, é nosso direito. Em Cristo, nós temos acesso a essa paz, amém? Cristo já nos deu a cura, em Isaías 53, já nos deu a provisão, em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Isso tudo é incrível, é promessa e é herança. Mas nós precisamos olhar para as nossas vidas. Em primeiro lugar, então, eu vou dar 6 pontos aqui. Primeiro deles, olha para essa varoa, para esse varão que está do seu lado e fala: reconheça a sua incapacidade. Eu vou te dar 6 passos aqui para fugir da ansiedade. No Salmo 42, Chimbinha, bota aí para mim. Salmo 42, versículo 5. Um tal de Davi. Olha só esse homem incrível. Por quê? Porque ele escreveu isso e ele fugia. Não do vizinho, ele não fugia do Zezinho da China, não, ele fugia do rei de uma nação. E não somente isso, houve épocas da vida que ele entrou em guerra com um, com outro, então ele vivia em guerra. Agora olha só o que Davi escreveu: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que você está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda Davi olhou para dentro de si, olhou para as circunstâncias ao seu redor e ele reconheceu: cara, o negócio está ruim. Vou usar uma palavra aqui da rapaziada, da galera, tá? A gente está num quase culto ao wake hoje. O bagulho está doido. Por quê? Porque está cheio de rei em volta de mim. Saul está doido para cortar meu pescoço. O barato está louco, meu amigo. Talvez você já tenha vivido isso na sua vida. Com aquela conta atrasada batendo na sua porta, precisando de um dinheirinho para comprar a fralda, o remédio do filho. Olha o que Davi fez. Por que, minha alma, você está tão triste assim? Por que você está perturbada? E Davi, como um profeta ali, ele olha para dentro de si, ele olha para o seu coração e declara: coloque a sua esperança em Deus. Será que você pode repetir isso? Fale o seu nome. Fulano. Obrigado, pastor Wilson. Olha só, vamos lá, eu vou explicar melhor a dinâmica. Repita seu nome. Por exemplo, meu nome é Cristiano, então você vai dizer: Cristiano, por que está tão triste assim a minha alma? Põe a sua esperança em Deus. É assim, tá bom, gente? Vocês entenderam? Vamos lá, repita o seu nome. Por que você está tão triste assim? Ponha sua esperança em Deus. Agora vamos melhorar isso aí. Repita seu nome. Por que está tão triste assim, ó minha alma? Ponha a sua esperança em Deus. Davi fez isso, meus amigos. Pô, mas só isso? É só isso. De maneira simples, ele olhou para dentro de si, olhou para fora e, cara, eu estou lascado, está difícil, mas ele declarou sobre a sua própria vida.
não sei, eu acho que aqui não acontece, mas na igreja, nas igrejas aí de Friburgo acontece, aqui não. Mas existem pessoas que se veem em meio a essas situações e começam a murmurar, gente. Você acredita nisso, pastor? Graças a Deus não acontece isso. E o que acontece se nós murmurarmos, segundo a Bíblia? Atrai quem? Então, se ao invés de eu murmurar, de eu reclamar, minha vida está uma droga, está ruim demais, não, eu vou declarar. Ponha a sua esperança em Deus. Está ruim, as situações são as piores possíveis, o diagnóstico é o pior possível, mas eu não vou me manter ansioso, eu vou olhar para o meu Deus e eu vou declarar, Deus, eu ainda louvarei, hoje está difícil, mas ao amanhã será melhor. Você pode dar um aleluia por conta disso? Glória a Deus. Davi também disse, no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra, o Senhor dos exércitos está conosco. Deixe essa palavra entrar no seu coração, pelo amor de Deus. Aquietai-vos. Está tentando arrumar solução para tudo. Está sem dinheiro, eu vou na agiota, eu vou pedir no primo, no amigo, eu vou dar um jeito. Não, olha para Deus, cala-te. Deixe Deus trabalhar na sua vida, deixe Deus ser o seu Deus, e olha só, o que Ele vai nos dizer: aquietai-vos, e sabei que eu sou o seu Deus, e serei exaltado entre os gentios. Deus tem isso para mim e para a sua vida. Qual é o grande problema, meus amigos? É que a ansiedade, apesar disso tudo, ela vai entrar na nossa vida. Segundo passo, então, fala para a pessoa que está do seu lado, entregue o controle a Deus e faça a sua parte. Mas está com a boca murcha, pelo amor de Deus, fala isso direito. Entregue o controle a Deus e faça a sua parte. Filipenses capítulo 4, versículos de 6 a 7, é o concurso da Bíblia quando se fala em ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças. É diferente, né? A murmuração da gratidão. Ao invés, então, de murmurar, eu vou ter ações de graças, eu vou agradecer, eu vou olhar para a minha família, eu vou olhar para a minha casa, hoje só tem um pãozinho com ovo, não tem a feijoada, não tem a picanha, mas tem um pãozinho com ovo, então eu vou dar graças por conta disso. Olha o que vai acontecer. Perceba, meus amigos, que é uma relação de causa e consequência. Qual é a causa? E com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E o que vai acontecer? Versículo 7. Leia comigo, vai. Guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, olha só que incrível. Eu deixo de murmurar, eu deixo de reclamar. Inclusive, eu odeio conviver com pessoas que reclamam. Você acaba com o ambiente. Nunca reclame perto de mim, que dá vontade de dar uma voadora. Eu não estou falando que eu não reclame. Talvez, às vezes, eu dou uma reclamada também, eu preciso melhorar nisso. Mas percebe que no trabalho lá, quando você pintou uma situação, fulano começa a reclamar e, fica um negócio ruim. Agora imagine só se a gente pega tudo isso e, cara, eu não vou reclamar, mas eu vou render louvores a Deus. Não estou nas melhores das condições, mas o Senhor está vivo e Ele está comigo. E a partir do momento, então, em que eu começo a agradecer, agradeço pela minha família, mas meu filho dá muito trabalho, mas foi o filho que o Senhor te deu, está com saúde, está correndo, está com 2 pernas, meu casamento, meu Deus, é complicado, mas graças a Deus, irmão, você não casou com um homem, que bênção, e então Deus está te abençoando, por quê? Porque você tem uma esposa, e a esposa, meu amigo, você sabe que de vez em quando ela fica meio chata mesmo, fica meio mala, graças a Deus por conta disso, né, Genaro? Glória a Deus por isso. Então, nós olhamos para as situações nas nossas vidas e começamos a agradecer. Minha filha está chorando, mas graças a Deus ela está querendo leitinho, então a mãe vai poder dar o leitinho, se não tiver leite no peito, vai dar a fórmula e vai dar tudo certo. Agora nós precisamos mudar a nossa ótica.
Ao invés de olharmos com um microscópio para o problema, por que não fugir dos problemas e olhar para Deus? Não, pare de olhar para o problema, pare de valorizar essa situação, pare de valorizar o diagnóstico, pare de valorizar a hipótese, não, olhe para Deus. É isso que Ele está falando conosco hoje. Pare de se importar demais com tudo isso que está acontecendo, não. Pare de reclamar, dê ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela vai guardar o seu coração e a sua mente, não em qualquer lugar, mas em Cristo Jesus. No Salmo 27, capítulo 14, mais uma relação de causa e consequência que nós enxergamos assim escrachado. Salmo versículo 27, capítulo 27, versículo 14, vai dizer: espera no Senhor, tem bom ânimo, e Ele fortalecerá o seu coração. Espera no Senhor, tem bom ânimo, e Ele fortalecerá o seu coração. Espere. Não, a ansiedade, por muitas vezes, ela vai nos impulsionar a ser uma pessoa imediatista, a querer receber tudo para ontem. Mas qual é o mandamento bíblico aqui? Espera, acalma. E à medida então que esperamos, não é uma espera passiva, né? Sentar aqui, olhar o vento e legal. Não, é esperar nele, como nós esperamos dele. Deus, eu sei que está difícil, mas o Senhor está entrando com providência. Eu sei que não existem recursos, mas eu trago agora a existência aquilo que não existe, Senhor. Pai, envie um comprador, envie, Pai, alguém para me abençoar. Faça alguma coisa. É isso que nós fazemos quando esperamos. Uma espera ativa. Vocês estão comigo? Amém. Maravilha. Salmo 37, versículo 3, mais uma relação de causa e consequência. Confie no Senhor e faça o bem. O que vai acontecer, gente? E você viverá seguro na terra e prosperará. Minha versão é diferente. Confie no Senhor e faça o bem. E o que vai acontecer? Pelo amor de Deus, 3 bocas murchas falando, não, me ajuda aí. Confie no Senhor e faça o bem. Assim, você habitará na terra e desfrutará de segurança. Perceba que existem muitas pessoas que usam todas as suas forças para viver em segurança. Pessoas que investem na sua vida profissional, gastam o dinheiro que não tem para fazer formação, e isso é ótimo, tem que estudar mesmo, mas uma coisa de cada vez, cada coisa no seu lugar. Confia no Senhor e faça o bem. E o que vai acontecer? Na minha versão vai dizer: e você viverá seguro na terra. A segurança não diz respeito somente a andarmos na rua em paz, mas também isso. Agora perceba que Deus pode te propiciar isso. Você vai andar no seu carro e não vai ser assaltado, e se for assaltado, não vai acontecer nada de pior, porque Deus vai guardar. Você vai andar seguro, porque as suas finanças estão guardadas no Senhor. Você vai sair de casa numa segunda-feira de manhã para trabalhar, e você vai ter a certeza que seus filhos, a sua esposa, permanecerão seguros em Deus. Pessoas gastam milhões para ter uma equipe de seguranças. Empresas gastam milhões para ter câmeras, pessoas para vigiarem o seu patrimônio. Nós temos só o Criador de todo o universo cuidando disso para nós. Vocês têm noção do que é isso? Você viverá seguro na terra, e a minha versão vai dizer: e prosperará. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. De novo, pessoas investem rios de dinheiro para saber os códigos da riqueza. Não estou falando contra, é muito bom. Se você tem grana, se você pode, invista na sua formação, ouça pessoas qualificadas, importantes, isso é excelente. Mas nós temos aqui o segredo de bandeja para nós. Não é somente confiar. Nós devemos confiar em Deus, é óbvio. Mas confie no Senhor. E qual é a segunda parte? E faça o bem. Agora existe uma outra parte também.
Não é somente confiar aí, ó. Deus, confia em você. Manda a Land Rover, Deus. A BMW. Manda, Deus. Manda a casa lá em Arraial do Cabo, de frente para a praia, Jesus. Ô Pai, me leva lá para o chimarrão, comer um chimarrão. Não, não é isso. Eu confio e recebo tudo. É uma beleza, né? Mas aí, uma pessoa chega do seu lado precisando de ajuda, você é estúpido, é grosseiro. Uma pessoa que você conhece, eu não estou nem falando de gente da rua, mas um vizinho, um irmão, talvez um membro da família está precisando. Mas é estúpido ao ponto de guardar, de ser mesquinho, não ajudar. Que Deus nos livre disso. A consequência qual é? É andar seguro na terra e prosperar. É nosso direito, é nossa herança. Salmos, versículo 37, versículos 4 ao 9, vai dizer: feche seus olhos, por favor, isso aqui é bênção de Deus para a nossa vida, isso aqui é vida de Deus para nós. Receba as palavras do Senhor, olha só: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus são eliminados. Mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Esse é o nosso direito. E eu não sei como você lê a terra por herança. Eu não estou aqui para ser uma pessoa com uma teologia triunfalista. Eu estou aqui só para me ater ao que a Bíblia diz. E se Deus está falando que nós vamos receber a terra por herança, pô, meus amigos, ruim isso aqui não pode ser. Receber a terra por herança, porque nós olhamos para as nossas vidas e somente valorizamos as limitações, a dificuldade, a escassez, quando Deus está nos prometendo isso tudo? Será que talvez nós estejamos manifestando com as nossas bocas, atraindo quem não deveria estar perto de nós? Talvez o problema não esteja com Deus, talvez esteja comigo, contigo. Terceiro passo, diga para a pessoa que está do seu lado: não deixe a ansiedade, não, pela madrugada, porra. Fala para a pessoa que está do seu lado, é para falar alto, boca murcha. Não deixe a ansiedade governar as suas atitudes. Muito bom. Eclesiastes capítulo 8, versículos 5 e 6. Preste atenção nisso. Eu vou até esperar para ler com vocês. Uma coisa, como nós já falamos aqui, é termos um nível de ansiedade normal, é positivo, é bom. Agora, olha só o que a palavra de Deus vai nos dizer. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum. Segunda parte do versículo e o 6. Pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Versículo 6. Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Volte ao versículo 5. Preste atenção nisso, eu não conhecia esse versículo e eu achei incrível e fantástico. Pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Porque nós não devemos deixar nossas emoções governarem a nossa vida. Porque nós não devemos, então, em meio a uma discussão dentro de casa com o nosso marido, com a nossa esposa, falarmos o que vem à nossa mente. Será que a partir então dessa emoção, da ira, da raiva, da angústia, será que de verdade nós estaríamos manifestando alguma coisa da parte de Deus? Será que no momento de
de angústia em que alguém vem te questionar alguma coisa, e você dá vazão àquilo e fala, será que você vai conseguir manifestar alguma coisa da parte de Deus? Eu prefiro me ater a isso. Nós saberemos em Cristo, em nome de Jesus, saber como agir. Mas o coração está fervendo, eu preciso retrucar, eu preciso falar, eu preciso pegar o dinheiro emprestado, eu preciso dar um jeito. Aqueitai-vos e sabei que eu sou o seu Deus. Mas aí você vai olhar para mim e vai me dizer, o coração sábio sabe a hora e a maneira certa de agir. Mas PH, eu estou um pouco longe de ser uma pessoa sábia. E aí um versículo que com certeza vocês sabem de cor e salteado. Qual é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Você pode repetir isso comigo? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então você pode olhar para a sua vida. Talvez você não tenha sido uma pessoa que foi criada na igreja, uma pessoa em que não recebeu a instrução, não frequentou a escola dominical, pelo contrário, recebeu uma educação muito ruim, rudimentar, dificultosa, não aprendeu nada do evangelho quando era mais novo, está aprendendo agora. Qual é o primeiro passo para alcançarmos um coração sábio? Temermos ao Senhor. É olharmos com o devido respeito para as coisas de Deus, para as coisas do reino. É olhar para isso aqui, e apesar de ter um pastor meio palhaço que fala as bobeiras, mas saber que nós devemos honrar isso aqui. É olharmos para os cabeças mais brancas da igreja, e apesar deles não gostarem das paredes pretas, não cantarem o worship como a gente gosta, a gente tem que honrar aquilo que está na vida deles. Então nós devemos temer ao Senhor, temer as coisas do seu reino, respeitar e honrar os mais velhos na fé. A partir disso, nós teremos um coração sábio. Tiago capítulo 1, versículo 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, o que vai acontecer, gente? Peça a Deus, que Ele lhe dará liberalmente. Não existem mais desculpas para sermos tolos. Ser tolo é o oposto de ser sábio. Talvez você tenha vivido uma vida de tolice na sua vida profissional. Talvez você tenha entrado em negócios de maneira tola. Talvez você tenha aceitado compromissos, se comprometido com pessoas de maneira tola. Nós devemos, logicamente e obviamente, arcar com as consequências dos nossos erros. Mas existe um lugar em Cristo chamado restauração e perdão. E esse lugar está liberado para mim e para você. Nós temos em Cristo tudo para consertarmos na nossa vida, para acertarmos a nossa vida e não errarmos mais o alvo. Amém? Quarto passo. Vamos lá, fala mais alto, tá? Senão eu vou encher sua paciência. O posicionamento correto vai atrair a presença de Deus. Provérbios capítulo 11, versículos 4 e 6. Preste atenção nisso. Quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Isso é interessante porque nós olhamos para muitos e principalmente mais novos, não estou falando que isso acontece com vocês não, tá, gente? A galera lá de fora, não é vocês não. Mas a galera quer ter uma vida com Deus genuína, quer daqui a 10 anos estar ganhando 30 mil reais por mês. A galera quer estar bem no futuro, quer casar bem. Mas aí na hora de semear, vai semear vento, mano. Vai olhar o vento assim, estou fazendo nada aqui mesmo, vou ficar com fulaninho. Aí semeia vento, nada com nada. Ah, então a vida profissional, estou aqui, estou existindo.
Quer ganhar dinheiro? Quer prosperar, meu amigo? Quero, não. Sim, isso é bênção. Está fazendo o quê? Estou aí. Estou existindo. Estava conversando com um amigo ontem, o Fernandinho, e conversei também no mesmo dia sobre o mesmo assunto com um outro amigo, o Acácio. Os dois, graças a Deus, são pessoas, né, que estão empreendendo hoje em dia. E os dois reclamaram sobre a mesma coisa, que falta mão de obra. Não tem gente comprometida querendo trabalhar. E aí nós olhamos para um país que tem tanta gente recebendo benefício, tem tanta gente então que poderia estar fazendo mais, mas se conforma em receber o Bolsinha Família ali, seguro-desemprego, e tá bom, não quero nunca mais trabalhar. E vai enrolando de trabalho em trabalho só para receber um benefício. É mais ou menos isso que está acontecendo. Salomão, né, sabe como foi? Quem observa o vento, ele disse, não plantará. Queria que você fizesse uma avaliação sincera da sua vida. Será que nós temos observado demais o vento? Repito, valorizado demais aquilo que é irrisório? Será que temos olhado demais para os problemas e reclamado, que Lula tem que sair, é Bolsonaro na veia, e aí fica reclamando e vai para o Facebook e xinga todo mundo, compartilha, e isso aí, eu sou revolucionário, reclamo com todo mundo no Facebook, mas aí a vida, você vai olhar, não faz nada de relevante, fica vendo vídeo no YouTube direto, não estou falando que vocês fazem isso não, tá? Pelo amor de Deus. A primeira oportunidade que tem, vaza fora, não assume responsabilidade. Uma frase que me impactou muito. Hoje, quando estava preparando aqui, eu ouvi de um pastor, se nós desejamos ter relevância, devemos assumir a nossa responsabilidade. Eu achei isso incrível, porque de fato, a relevância, ela só vai acompanhar aqueles que de fato são responsáveis com o que tem. Ser fiel sobre pouco. É isso. Não tem como. Aí Deus deu um pouquinho para você, você vai trabalhar igual, estou dando caso meu, tá? Vai trabalhar no restaurante, trabalhando de garçom, tomando bronca, sendo xingado às vezes, num contexto ruim. É o pouquinho que eu vou te dar, Felipe. O que tinha na minha frente, no meu futuro, eu pensava em tudo, menos ser pastor e ser integral da igreja. Mas Deus me colocou aqui hoje, falando para uma boa quantidade de pessoas. Glória a Deus que Deus nos deu sabedoria, eu fui fiel lá atrás. Será que nós podemos olhar para todas as áreas das nossas vidas e... Será que você que se casou com a sua esposa... E a sua esposa era você comprou na planta, não dava nem para enxergar direito, era uma coisa muito complicada. Hoje se tornou algo melhor, mas será que você ainda valoriza aquela mulher da sua mocidade, da sua adolescência? Ou você jovem que quer de fato se casar e ainda está na planta, sem parecer em formosura, a obra só está no esqueleto. Mas está se valorizando ao ponto de chegar alguém e arrematar a obra. Estamos falando de princípios, meus amigos. Igreja amada, nós estamos falando de princípios. E Deus, Ele não muda. O próprio Tiago, lá no seu livro, vai falar. Ele agia de um modo, continuou agindo e vai permanecer para sempre agindo da mesma maneira. Deus, Ele não abre mão de princípios. Se nós quisermos receber tudo isso que existe na sua palavra, precisamos nos posicionar de maneira correta, porque o nosso posicionamento correto vai atrair o destruidor. O posicionamento correto vai atrair a presença de Deus. Terminando de ler o versículo. Plante de manhã a tua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá.
ou se as duas serão igualmente boas. Não é para ficar olhando a vida passar, reclamando, eu não tenho oportunidade, ninguém liga para mim. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tal de Paulo tem alguma coisa para ensinar para a gente, e ele diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. Agora, esse final aqui me pega muito, meus amigos. E o Deus da paz estará com vocês. Glória a Deus. Então nós devemos, com o nosso posicionamento, o problema está aqui, o que eu faço, meus amigos? Eu saio fora dos problemas, e eu vou olhar para Deus e permanecer na sua presença. Olhar para os problemas só vai te tornar uma pessoa mais ainda ansiosa. Quinto passo, repita forte, tá? Senão eu vou reclamar contigo. Vamos lá? Está preparado? Foque naquilo que você tem governo. Jesus disse isso. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Versículo 33 vai dizer, eu queria que você lesse comigo. Dá para chegar aí, Vaso? Repita comigo. Busquem, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Você que vive preocupada, olhando para o seu futuro, é isso que Deus está dizendo, é isso que Jesus estava explicando para os seus discípulos. Você olha para a sua vida e, deseja ter uma roupinha melhor. Você olha para o seu Monzão lá, vontade de dar uma reformada nesse Monza. Você olha para a sua casa, vontade de dar uma mão de tinta nisso aqui. Precisava, dar uma melhorada. Esse lugar que eu moro aqui está muito ruim, está complicado. Eu preciso morar num lugar melhor. Precisava de uma porta aberta na minha vida. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, o que vai acontecer, gente? Vai ser tirado de vocês. Deus não vai dar porque Deus é bravo e é ruim. Serão acrescentadas. Todas essas coisas. Eu repito, não quero ser um pastor triunfalista aqui, mas a prosperidade é bíblica. Não tem como. Aí você olha para a vida de algumas pessoas e a pessoa, às vezes tem tanto dinheiro, mas não tem prosperidade. Mas você vai olhar para a vida de algumas pessoas que tem uma condição de vida difícil, luta, trabalha, mas não consegue. Talvez seja porque esteja muito próximo do problema, esteja reclamando demais. Talvez não esteja sendo fiel no pouquinho que Deus está dando. Eu não estou falando aqui que Deus quer te fazer milionário. Glória a Deus se Ele quiser. Mas prosperidade é bíblica, é um direito nosso. E o que é prosperidade? É a ausência, é a falta, é a ausência de necessidade. Você vai chegar na sua casa e você vai ter um franguinho para comer, vai ter uma sopinha, de vez em quando vai comer uma picanha, vai comer um churrasco. Deus vai te sustentar. Isso é um direito nosso, é Bíblia, gente, pelo amor de Deus. Não se conforme com
um nível raso, com um pouquinho. Ah, mas está difícil, não, então vamos lá, eu preciso então estudar, eu preciso buscar alguma maneira de crescer, eu vou conversar com pessoas mais velhas, mais instruídas. Fazendo um parênteses aqui sobre esse assunto, você que ainda não conhece a história do pastor Júlio, o pastor Júlio está com a gente ali. Pastor, vou tomar liberdade aqui, mas se você quiser, né, saber alguma coisinha de Deus, senta com aquele homem algum dia ali no café e fala: pastor, me conta uma história sua aí, me conta alguma das experiências que você já teve. Com certeza você vai aprender muito. Me desculpe aí, tá, pastor, mas eu creio que é para a glória de Deus. Logicamente não estamos aqui incentivando a olharmos para Deus, olharmos para a Bíblia com uma visão talvez chantagista, somente estendendo as mãos e Deus, eu quero riqueza, eu quero bênção, eu quero prosperidade. Não, isso não é bem assim não. Mas outra coisa é nós andarmos segundo a palavra e consequentemente as bênçãos virão exatamente, as bênçãos virão e nos alcançarão ou nos seguirão. Último passo. Queria chamar a banda. Vocês têm música? Que isso, hein? Chega aí. Sexto passo, vamos lá, repita comigo. Não confunda. Não, você diminuiu. Eu sei que no finalzinho está baixando a energia, mas eu preciso de você. Tá bom? Vamos lá? Não confunda preocupação com preparação. Como assim, PH? O que acontece com a preocupação? Qual é a consequência natural dela? Qual é a consequência dela nas nossas vidas? A preocupação. Existem algumas. Gastrite, você pode ter dor de cabeça tensional, você pode se tornar uma pessoa amargurada. Tudo isso é gerado pela preocupação, pelas preocupações que nós possamos vir a ter. Quais são as consequências de estarmos preparados? Uma coisa é estarmos preocupados, outra coisa é estarmos preparados. Talvez nós estejamos no processo que cabe a todos nós, é de Deus, é assim que Deus nos forja. Uma coisa é nós estarmos então nesse processo e amassando um barro, sendo testados, né, e Deus ali nos aprovando, nos abençoando, e vem um teste e a gente consegue subir. Isso é ótimo, mas eu não estou falando disso. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando de viver preocupado, excessivamente preocupado com tudo que acontece. Então nós saímos desse lugar de processo, de aperfeiçoamento. Na verdade, o aperfeiçoamento vai nos levar a estarmos preparados e, consequentemente, prontos. Como assim, PH? O tal de Jesus, vocês conhecem, né? O Nazareno. Ele nasceu de uma virgem chamada Maria, cresceu lá em Nazaré, né, foi instruído no ofício do seu pai José, se tornou um carpinteiro, cresceu, não é para tocar carpinteiro não, hein? Cresceu, se formou na escola rabínica. Isso é o que, gente? Processo. E a Bíblia vai dizer que Jesus cresceu em graça e em conhecimento. Isso é processo. Davi, ele era o filho preferido do seu pai. Talvez não, né? Davi era o recluso, né? Era o, vamos dizer, o renegado. Até dizem, existem linhas que vão dizer que talvez fosse filho de uma outra mulher, mas não era o dos preferidos. Davi, então, ele foi para o meio do mato, pastorear ovelhas, ficou sendo fiel
sim ao seu pai por honra, mas principalmente a Deus, porque seu pai não estava lá. Ele poderia fazer o que quisesse, escondido. Ninguém estava olhando ele. Davi permaneceu fiel a Deus e defendeu o rebanho contra lobos, contra ursos, contra leões, e fez isso aí. Foi sendo forjado ali como um grande guerreiro, longe das vistas de todo mundo. Imagine só se Davi permanecesse preocupado com o seu futuro. Talvez ele estivesse um pouco, mas isso não governou a sua mente, não governou as suas atitudes. E se Jesus estivesse lá, aprendendo o ofício da carpintaria, fazendo cadeira, fazendo mesa, e se ele estivesse preocupado sobre o seu futuro? Talvez até estivesse, mas ele não deixou isso governar a sua vida. O tal de José do Egito, vocês conhecem? Amado pelos irmãos, né? Muito amado. Foi vendido pelos irmãos para uma caravana, foi para o Egito, foi parar lá no Egito e tal. Inventaram para o seu pai que ele havia sido morto. Então ele chegou no Egito, ficou preso lá um tempão, foi para a casa de Potifar, e aí aconteceu uma loucura danada na casa de Potifar. Poderia ter arrebentado, longe da vista de todo mundo, ó, arrumei um amante filé, rapaziada. Poderia ter feito isso, mas não fez. Foi fiel, longe das vistas de todo mundo. Ele poderia estar pensando e preocupado a respeito do seu futuro. Eu vou me arrumar com essa sirigaita aqui, porque é melhor me garantir, porque eu estava na prisão. Pelo menos ela vai me manter aqui na casa de Potifar. Ele não se preocupou dessa maneira. Ele olhou para Deus e, Deus, eu não posso te ferir. Então o que ele fez? Fugiu. E o que aconteceu? Jaula nele. Foi preso de novo. Morreu na prisão, né? Ele poderia estar preocupado, mas a preocupação não o levou a estar pronto. Jesus poderia estar até preocupado, momentos antes da crucificação. A Bíblia vai dizer que ele suou sangue, que é o nível mais alto, o nível biológico mais alto de estresse que um ser humano pode ter. E ele chegou a suar sangue, uma condição chamada hemarditrose. E ele suou sangue num nível de estresse e preocupação tão grande. O que Jesus disse? Deus, eu estou muito preocupado, isso não vai dar certo para mim não. Foi isso que Jesus fez? O que Jesus fez? Jesus está difícil demais, mas está ruim. Deus está brabo. Mas eu prefiro permanecer aqui obediente. Está difícil, mas eu consigo ver lá na frente, Pai, que a minha morte vai gerar muitos frutos. Pessoas serão redimidas. A preocupação de Jesus com a sua morte não alterou, não afetou alguma atitude. Perceba que não é pecado estarmos preocupados. É pecado? Não. Qual é o grande problema? É a preocupação tomar o lugar da nossa preparação. Então, a partir do momento que a preocupação entra no lugar em que vai afetar o nosso processo, vai afetar as nossas atitudes, e a gente vai começar a ser guiado e norteado pela preocupação, pelo medo, pela aflição, aquilo que pode vir a acontecer. Não sei se vocês sabem, mas nós podemos chamar isso de ansiedade também. Mas Deus tem uma resposta. Eu queria que você se colocasse de pé, colocasse a mão no seu coração, fechasse seus olhos. Já terminei, você vai conseguir ainda assistir o segundo tempo do jogo, fica tranquilo. Mas o que está sendo liberado sobre nossas vidas é algo poderoso da parte de Deus. Deus está renovando, restaurando, Deus está liberando novos destinos, Deus está transformando toda a nossa dor, toda a nossa preocupação. De alguma maneira, isso tudo vai só ficar como parte do processo e a gente vai sair vitorioso disso tudo. Sabe por quê?
Olha só o que Deus declara sobre a sua vida. Romanos capítulo 15, versículo 13. Receba o que Deus tem para pegar. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Então apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos. Por quê? Porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Eu queria que você levantasse as suas mãos e repetisse isso comigo. Deus, eu recebo todas as promessas que o Senhor quer liberar sobre minha vida. Eu rompo o meu pacto hoje. Vamos lá, repita. Eu rompo o meu pacto hoje com a preocupação, com a ansiedade. E eu sairei daqui hoje sendo uma pessoa mais confiante. Em nome de Jesus. Eu queria muito agora te convidar a orar especificamente sobre isso. Dê nome aos bois. Diga aquilo que tem te dominado, que não tem te deixado dormir. Seja um diagnóstico, seja um boleto que está para chegar, seja uma proposta financeira, seja a vida profissional. Eu queria muito que você, nesse momento, assim como a palavra de Deus vai nos dizer que nós devemos, lá em 1 de Pedro, que nós devemos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Nesse momento vamos fazer isso. Lance sobre Deus, lance sobre Ele tudo aquilo que tem te feito aflito, ansioso, ansiosa, preocupado, preocupada. Deixe Deus te preparar no meio disso. Deixe Deus te transformar. Não permita com que a preocupação ou as preocupações com o dia de amanhã, com o dia depois de amanhã, venham te roubar desse lugar chamado processo. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra ministrada dos nossos corações. Oramos para que, em nome de Jesus, o Teu Santo Espírito venha nos conduzir a esse lugar de confiança plena em Ti. Em nome de Jesus, não desejamos mais, Senhor Pai, continuar sendo reféns do medo, da angústia, da aflição, da ansiedade. Em nome de Jesus, oramos para que as nossas vidas financeiras venham ser destravadas. Em nome de Jesus, oramos para que o nosso intelecto venha ser renovado, que nós possamos surpreender as pessoas que desacreditavam, surpreender aqueles que olhavam para nós como pequenininhos, como somente aqueles que servem ao Deus dito vivo. Mas nós queremos, em nome de Jesus, para que o Seu nome seja glorificado em nossas vidas, que o Senhor venha reinar em nossas atitudes, reinar em nossos corações, em nome de Jesus. Cara, eu sei que você pode dar um aleluia, eu sei que você pode nesse momento participar disso que nós estamos construindo aqui. Não adianta nada eu me esgoelar, não adianta nada a banda aqui fazer o melhor que eles podem. Quem pode gerar o seu milagre é só você. Ore agora pela sua vida, ore agora pela vida da sua família. Em nome de Jesus, vamos lá, se posicione. Você não precisa esperar com que eu faça isso com você. Na verdade, eu não vou fazer. Se posicione agora, vamos lá. Levante as suas mãos, erga a sua voz e diga: Deus, em nome de Jesus, entra na minha casa, toma o meu marido, toma a minha esposa, tira toda a preocupação, tira todo o rancor, tira todo o medo. Em nome de Jesus, vamos lá. Você pode fazer isso. Vamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos lá, palavra de vida.